Olá, nosso objetivo é entendermos a aplicação de algumas palavras em certos contextos de provas de concurso e também a aplicação da flexão verbal. Assim estudaremos vozes verbais, escrita correta, flexões verbais e colocação pronominal em resolução de questões. Vamos ao nosso primeiro exercício. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Ele está fora do país há 2 anos. Repare que esse A vai indicar um espaço de tempo que já passou. Portanto, A tem que ser com H. Na dúvida, repare que eu posso substituir pela forma verbal faz. Então, ele está fora do país faz 2 anos. Ele está fora do país há 2 anos. Portanto, A com H do verbo haver. Este assunto não tem nada a ver com o outro. Vejam que esse A que vai aparecer antes do verbo ver é apenas uma preposição. Portanto, a resposta da nossa questão, do nosso exercício, é a letra B. Vamos ao próximo exercício. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Queremos um porquê para tanta mágoa. Reparem que antes do espaço eu tenho um. E esse um é um artigo indefinido. Portanto, porquê aqui tem que ser escrito junto e com acento. Por que junto e com acento? É uma palavra oxítona terminada em E, é um substantivo, assim como você. Portanto, tem que ser escrito junto e com acento. Ele está triste porque não foi aprovado. Reparem que esse porquê equivale a pois, uma vez que, visto que. Portanto, é uma conjunção explicativa. Neste caso, o porquê é junto e sem acento. A resposta, portanto, é a letra D, porque junto e com acento e o porquê junto sem acento. Próxima questão. Vejam aí, acompanhem, portanto, uma questão da Sesgran Rio, uma instituição que sempre faz concursos, né, para algumas instituições de ponta. As razões por que não simpatizo com você são muitas. Repare que no lugar desse porquê, eu posso colocar as razões pelas quais não simpatizo com você são muitas. Portanto, o porquê aí tem que ser separado e sem acento. Porque é apenas a preposição por, mais o pronome relativo que. Então não esqueça que quando eu puder substituir porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, esse porquê são 2 palavras, portanto é separado e o que tem que ser sem acento. A próxima frase do exercício ali. Não faça críticas negativas, senão se arrependerá. Reparem que esse senão eu posso trocar por caso contrário. O senão junto é uma conjunção, é um elemento coesivo. Por isso tem que ser escrito junto, certo? Eu posso falar, não faça críticas negativas, caso contrário se arrependerá. Então, senão junto, se arrependerá. O que eu disser poderá ser mal interpretado. Repare que esse mal interpretado poderia ser bem interpretado. Então eu tenho um advérbio de modo, por isso é mal com L. Portanto, a opção cuja sequência completa corretamente as sentenças vistas é letra B, porque separado sem acento, o senão é junto e o mal com L. Vamos para o nosso próximo exercício. Agora, uma adaptada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A frase abaixo, em que houve troca entre mal com L e mal com U, é. Vamos ver uma por uma. Letra A. Os maus adoram o que é mal feito. Vejam que o primeiro, maus, ali é um substantivo. Os maus poderia ser os bons. Então, está escrito corretamente. Adoram o que é mal feito, poderia ser bem feito. Portanto, um advérbio de modo. É mal com L, está certa A. A, B.
os bons mal morreram, foram para o céu. Quer dizer, nem bem morreram. Portanto, mal com L é um advérbio. Nem todos os alunos são mal educados. Eles poderiam ser bem educados. Portanto, esse mal é um advérbio, tem que ser escrito com L. Portanto, aqui houve uma troca do mal com L pelo mal com U. Tem que ser mal com L, resposta à letra C. Vamos ver a D, em todo caso. Eles têm o mau hábito de falar alto. Eles poderiam ter o bom hábito. Então, esse mal é adjetivo, por isso ele é com U e está certo. O mal de Parkinson incomodava o Papa. Esse mal é um substantivo, portanto, também escrito com L. Resposta, letra C. Próximo exercício da ESAF, uma instituição também que faz muitos concursos, inclusive para a Receita Federal, né? E é um exercício interessante porque trabalha-se aspectos linguísticos do texto. Em relação ao texto, assinale a opção correta. Vamos ler o texto, portanto, primeiro. Há alguma esperança de que a diminuição do desmatamento no Brasil possa se manter e não seja apenas, e mais uma vez, o reflexo da redução das atividades econômicas causada pela crise global. Mas as notícias ruins agora vêm de outras frentes. As emissões de gases que provocam o efeito estufa pela indústria cresceram 77% entre 1994 e 2007, segundo estimativas do Ministério do Meio Ambiente, a partir de dados do IBGE e da empresa de pesquisa energética. Para piorar, as fontes de energia se tornaram mais sujas, com o aumento de 122% do CO2 lançado na atmosfera, percentual muito acima dos 71% da ampliação da geração no período. Assim, enquanto as emissões por desmatamento tendem a se reduzir para algo entre 55% e 60% do total, as da indústria e do uso de combustíveis fósseis ganham mais força. Texto aí do editorial do Valor Econômico. Reparem que ele pede a que está correta quanto aos aspectos aí do texto. Na em possa se manter, o pronome se indica sujeito indeterminado. Reparem que eu posso falar possa ser mantido. Então aqui não é um caso de sujeito indeterminado. É uma partícula passivadora. É uma oração na voz passiva sintética. Esse se é partícula passivadora. Na B, o termo causado está no singular e no feminino porque concorda com esperança. Não, concorda no texto com redução, redução causada. Na C, o termo enquanto confere ao período uma relação de consequência. Não, enquanto confere ao período uma relação de tempo, uma circunstância de tempo e não de consequência. Em se tornaram, o pronome se indica a voz passiva? Não. O pronome se é parte integrante do verbo, porque esse se faz parte do verbo. Esse é o verbo tornar-se. Eu me torno, tu te tornas, ele se torna. Veja que é possível conjugar esse verbo com os pronomes me, se, nos, você. Eu me torno, tu te tornas, ele se torna, nós nos tornamos, vós vos tornais, eles se tornam. Então é parte integrante do verbo. Na letra E, o segmento. Que provocam o efeito estufa pela indústria constitui oração subordinada adjetiva restritiva. Reparem que para eu ter uma oração subordinada adjetiva restritiva, esse que tem que ser o quê? Um pronome relativo. Vamos só ver ali no texto. Diz assim, as emissões de gases, as quais provocam. Vejam que eu posso substituir que por as quais. E quando isso for possível, o que é um pronome relativo. E a única oração subordinada que tem pronome relativo é a oração subordinada adjetiva.
A afirmativa diz que é restritiva. Para ser restritiva, ela não pode ser isolada por vírgula. Vejamos então, mais uma vez, as emissões de gases. Reparem que não há vírgula. Portanto, eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. A resposta, então, é a letra E. Perfeito. Muito bem. Vejam que não tem nada de anormal numa cobrança, uma questão de prova da ESAF. Muita gente tem medo, né? Mas não tem. Dá para resolver com o português, mesmo normal, com o curso que você faz. Vejam só, vamos para o nosso próximo exercício, agora da Fundação Carlos Chagas, outra instituição que está presente aí, fazendo concursos públicos para grandes órgãos e empresas públicas do país. Pede-se assim: transpondo-se para a voz passiva a frase: passaríamos a imaginar coisas. A forma verbal resultante será. É importante que eu procure o verbo. Passaríamos a imaginar coisas. Imaginar o quê? Vejam que coisas é o objeto direto, vai virar sujeito na transposição para a voz passiva. Então começa assim: coisas passariam a ser imaginadas. A resposta, portanto, só pode ser a letra B. Está aí, não é uma coisa, a princípio pode parecer complicado, mas vejam que se eu vou direto à questão, procuro o objeto direto, e sempre na transposição para a voz passiva, o objeto direto vai virar sujeito. Fica assim mais fácil a resolução. Mais um exercício da Fundação Carlos Chagas. Transpondo-se para a voz passiva o segmento: para esse gênero de informação alcançar adequadamente o público leitor leigo. A forma verbal resultante será, repare, para esse gênero de informação alcançar quem? O público leitor leigo. Então, o público leitor leigo, eu pego o objeto direto, volto ao verbo. Alcançar adequadamente. Então, ser alcançado. Resposta, portanto, só pode ser a letra E. O público leitor leigo é o objeto direto, ele vai virar sujeito, ser alcançado. Resposta, letra E. Nosso próximo exercício. Fundação Carlos Chagas. As formas verbais estão corretamente flexionadas na frase. E quando se fala de flexão, e normalmente o que é mais cobrado é a flexão verbal, eu tenho que tomar cuidado, normalmente nessas provas, com as terceiras pessoas, a terceira pessoa, tanto singular quanto plural. Às vezes vem uma primeira pessoa, às vezes vem uma segunda pessoa, mas normalmente a confusão maior é feita na terceira pessoa. Outra coisa, reparem que sempre se trabalha, na maioria dos casos, os verbos derivados: dever, vir, por e ter. É importante eu ter esses verbos primitivos em mente e com bom conhecimento, né, da flexão de cada um deles. Vejam só, na letra A, se convirmos, é o verbo convir, derivado de vir. E o se indica futuro do subjuntivo. Então, se eu, veja que é o verbo convir, derivado de vir. Se eu vier, se tu vieres, se ele vier, se nós viermos. Então o correto é: se conviermos que os fins justificam quaisquer meios, justificar-se-ão até mesmo as maiores atrocidades. Errado, portanto, a letra A. Vamos para a letra B. Quem não exclui os meios antiéticos, em sua conduta, inclui a perfídia e a deslealdade como recursos possíveis. Está aí. Mas reparem que a Fundação Carlos Chagas tende a induzir você a erro. Vamos ler de novo ali a B, que é a resposta. Quem não exclui os meios antiéticos, em sua conduta, inclui a perfídia e a deslealdade como recursos possíveis. Vejam que era necessária a presença de uma vírgula depois de antiéticos. Facilitaria sua leitura e ajudaria você a resolver a questão com maior facilidade.
Muito cuidado, que alguns alunos às vezes pensam que essa frase está errada pela ausência da vírgula. Não se esqueçam de que o enunciado está trabalhando flexão verbal e não pontuação. E por que eles exploraram esse verbo? Exatamente pela nossa pronúncia. Muitas vezes nós falamos exclui. Nós não percebemos se é um E ou se é um I. Ou inclui, e é inclui. Então, resposta letra B. Exclui e inclui. Letra C, o que está errado então? A menos que distingamos. Não existe esse U. Não existe o verbo distinguir. As pessoas é que falam errado. E é interessante que você vê isso na TV comumente, os políticos falando, muita gente, né, de boa formação falando em distinguir. E não é. O correto é distinguir. Então eu tenho que tirar esse U que está aí. A menos que distingamos entre o bem e o mal, não haverá como aferir a qualidade ética dos nossos atos. Errada, portanto, a C. Vamos ver a D. Atos éticos nunca adviram. O verbo é advir, deriva do vir. Então, atos éticos nunca vieram. Então, o correto é advieram. Está flexionado incorretamente o verbo. Atos éticos nunca advieram de meios antiéticos, segundo o que assevera a autora do texto. E aí, eles pressupuseram. Olha aí, pressuporam. O verbo é pressupor, mas deriva do por. E o pretérito perfeito do verbo por é eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Então eles pressupuseram que elas agiriam eticamente. Mas os fatos que advieram, mais uma vez o verbo advir, derivado de vir, advieram, provaram o contrário. Portanto, mais do que confirmado, resposta letra B. Beleza, pessoal? Como estamos indo? Estamos indo. Vai lá, é possível, vejam que dá para acertar, é só acompanhar ali, trabalhar com segurança, flexão verbal. Mais um exercício aí da Fundação Carlos Chagas, que é a instituição que mais cobra flexão verbal nas provas de concurso. Está correta a flexão de todos os verbos da seguinte frase. Tudo que advir, o verbo advir é derivado de vir. Então é tudo que vier. Portanto, o correto é tudo que advier de uma experiência esotérica, sempre obterá da parte dos cientistas a atenção e o cuidado de uma verificação objetiva. Errado, portanto, A. Vamos à letra B. Os profissionais da quiromancia ou da numerologia não apreciam os consulentes que regateiam. Faltou o I ali. Certo? Portanto, incorreta. Consulentes que regateiam na hora do pagar o que lhes é pedido. Portanto, está fora também a letra B. Vamos para a alternativa C. Quando diz que um cientista se inspira, o autor sugere que ele intui um caminho, que ele se provê. Prover é o verbo prover, derivado de ver. Eu vejo, tu vês, ele vê. Então ele se provê de confiança para considerar uma hipótese objetiva. Está aí a resposta, portanto, é a letra C, está tudo correto. Mas vamos corrigir a D. O esoterismo obstrui, não é obstrui, é com I. Então, explorando a nossa pronúncia. Obstrui o caminho da ciência a cada vez que mantiver. O verbo manter é de ter. Se eu tiver, se tu tiveres, se ele tiver. Então, a cada vez que mantiver os incautos distantes das práticas científicas, estará propagando o irracionalismo. É errada, portanto, a D. E vamos à letra E. É explicável que creiamos. Faltou o I aí também. É explicável que creiamos em práticas esotéricas, pois elas nos fornecem imediatamente explicações mirabolantes para todos os mistérios.
mais do que confirmado, portanto, a resposta só pode ser a letra C. Mais um exercício aí da ESAF. Assinale a opção em que a flexão verbal constitui erro de construção sintática. Vejam, que ela fala erro de construção sintática. E quando se trata de erro de construção sintática, pode ser concordância, regência, crase, flexão verbal, pontuação. Um tema aberto, um enunciado bem aberto. Temos que ler aqui, então, vamos começar pela A. A luz elétrica aumentou o número de horas de trabalho e as estradas de ferro permitiram que os produtos e as pessoas circulassem. Então vejam, não é circularem, é circulassem. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Reparem que pelo enunciado eu tenho uma questão muito aberta. Ele não especifica qual é o problema de sintaxe, ele não especifica isso, o que eu devo procurar. O que cobra de mim, então, uma leitura cuidadosa, procurando entender o que o texto fala. É a forma mais fácil de você achar um erro, inclusive de pontuação. Tá? Então, pelo fato de você não ter uma indicação específica de erro, torna-se as outras questões, depois que você achou o erro, aí na A, tornam-se inquestionáveis, porque no tipo de enunciado poderia ser um erro de concordância, um erro de pontuação, um erro de crase, um erro de regência. Tá? Todos esses erros provocam ruptura sintática, provocam erro sintático. Então, a prova da ESAF só requer de nós muita atenção e muito cuidado à leitura. E procurar, não procurar o erro, mas sim procurar o entendimento do texto quando temos um enunciado tão genérico como esse. Certo? Então, bons estudos aí para você.